Muito boa noite. A Comissão Nacional de Eleições excluiu hoje do processo eleitoral a candidatura da Judem, movimento que tinha como cabeça de lista Samora Machel Júnior. Segundo explicou o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, a decisão resulta da ausência de suplentes suficientes estabelecidos por lei. Foram analisadas as listas todas, porque hoje era o dia da CNE decidir sobre as listas aceitas e excluídas. Portanto, houve listas excluídas. Dentre elas, se é isso que quer saber, tem da Judem. Portanto, a lista da Judem foi excluída do processo livre? Sim, e juntamente. Quais são os argumentos? Não tem suplentes suficientes para poder continuar no processo. Uma lista tem que ter candidatos efetivos e suplentes, um mínimo de 3 suplentes. É disto que a lista carece. Portanto, não há espaço para substituição nesse caso? As candidaturas são entregues até ao último dia das proposituras. Depois disso não se recebe mais candidaturas. Mas, portanto, há espaço para recurso, ou nem por isso? Obviamente, se não estiver satisfeito com a decisão da Comissão Nacional, essas são recorríveis junto ao Conselho Constitucional. Todas as decisões da Comissão Nacional de Eleições. E em termos de votação, quais é que foram os números, se nos pode adiantar? 9 votos a favor, 7 contra e uma abstenção. Representantes da Renamo e parte da sociedade civil na CNE votaram a favor da manutenção da Judem no processo. Fernando Mazanga explica o posicionamento do seu partido. A minha consciência manda-me vir a público esclarecer este assunto, porque na verdade é um tanto quanto complexa a nossa forma de trabalhar na Comissão Nacional de Eleições. É o seguinte, existem indivíduos que trouxeram algumas reclamações, protestado que não foram contactados pela Ajudem. Nós, quando recebemos a candidatura da Ajudem, verificamos todos os quesitos e requisitos e encontramos que estavam em conformidade com a lei. Aliás, eu estou bem recordado que havia um dos candidatos, um dos concorrentes, que não estava com toda a documentação e mandamos voltar naquele mesmo dia para poderem suprir e, feito isto, aqui estavam todos em condições. Ora, estranhamente havíamos a saber que eles, 4 deles estavam a desistir. Nós, eu e mais outros colegas, exigimos que eles pudessem juntar a esta sua renúncia à candidatura a papelada convincente, nomeadamente, se eles tiveram registro criminal, tiveram declaração de aceitação, então é preciso que demonstrem que estes documentos são falsos, que ajudem ou o seu mandatário falsificou estes documentos, em primeiro lugar, porque nós temos que acabar com estes índices de falsificação dos documentos. Em segundo lugar, aceitando que eles tenham, porque o indivíduo é livre de aderir ou não, ou de estar na lista ou não, mas aceitando isto aqui, como tendo sido manifestado a posteriori, era necessário que a Ajudem, o seu mandatário, fosse notificado pela Comissão Nacional de Eleições para, dentro de 5 dias, suprir esta falta, portanto, substituir estes indivíduos que terão renunciado de livre vontade, supostamente de livre vontade. É aqui onde nós entendemos que os nossos colegas ou outros que defendem que não, automaticamente a lista tem que ser rejeitada, e acabaram rejeitando uma lista que, quanto a nós, ainda tinha espaço para poder ser considerada se o mandatário for notificado, justamente para poder substituir aqueles que desistiram. Ora bem, hoje é quinta-feira e habitualmente temos o espaço de análise com Adelino Buc e junta-se também o programa de hoje, Dário Kamal, para juntos olharmos para este tema pontual. Começo por si, Adelino Buc. Muito boa noite. Como é que olha para esta decisão, ainda que de última hora, parte da CNE de afastar da corrida a Judem, encabeçada aqui por Samora Machel Júnior? Bom, boa noite. Eu penso que este afastamento, e de acordo com a explicação do porta-voz da CNE, tem a ver com a falta de suplentes na lista da Judem. Eu penso que aqui também aparece o Sr. Mazanga a dar uma outra versão, uma outra forma de ver o problema.
sobre a supressão ou não porque uma coisa é suprir as deficiências de um processo de entrada, outra coisa é substituir, mandando para o grupo mais pessoas. Eu penso que se calhar é preciso clarificar muito claramente isto, porque a Comissão Nacional de Eleições está-se a tornar num campo já de debate político que parece indesejável para o processo em curso. E eu penso que o que fizeram, se a legislação diz que a falta de suplentes numa determinada lista significa penalizar essa lista, naturalmente que é penalizada. Eu penso que é de lei. Agora, se há espaço para ponderação ou não, eu penso que deveria ser algo que é pensado e não deveria ser motivo também de publicitação sobre posições de quem faz o quê dentro da própria CNE. Mas eu penso que já estamos num nível de espetáculo um pouco degradante, quer dizer, a CNE já não está a perder aquele prestígio de uma organização para a organização de eleições. Eu penso que no futuro, acho que primeiro, para o caso em apreço, não estão esgotadas as possibilidades destes grupos fazerem recurso. O Conselho Constitucional pode verificar se pode continuar ou não continuar. Mas é importante que os elementos que constituem a Comissão Nacional de Eleições tenham a serenidade suficiente para não trazer a público debates sobre a forma como as decisões são tomadas, porque muitas vezes já criam muita confusão na sociedade. Eu penso que não é desejável. Até porque, se tu fores a reparar, a RENAMO tem 4 elementos na Comissão Nacional de Eleições, a Frelimo tem 5, o MDM tem 1. Como partidos políticos, todos não tinham esta capacidade de chumbar, não é, esta lista. Portanto, para ser chumbada, a sociedade civil, como participou, quer dizer, no processo de votação. O que significa que não é só uma questão de um determinado partido político, como tenta se transportar cá para fora, mas também a sociedade civil teve a sua cota parte neste processo de chumbar, porque a Frelimo tem 5 elementos, o MDM tem 1, mas o chumbo foi por 9. Então, não é muito líquido que a Frelimo chumbou. Então, é preciso, às vezes, trazer-se a público informação com mais precisão para não criar cada vez mais confusão, porque, definitivamente, estas eleições, pelo menos ao nível da cidade de Maputo, parece que estão a ficar um pouco mais confusas. Né? Tá. Dário Kamal, muito boa noite, bem-vindo aqui ao espaço. Aliás, bom regresso aqui ao país. Aliás, uma passagem pelo país, bem-vindo. Como é que olha para este processo? Gercilde, já estava com saudades de cá estar. A STV é a minha casa. Deixa-me, antes de mais, desejar uma boa noite aos telespectadores que estão em casa e nos assistem. É sempre um prazer poder privar contigo e estar de regresso, entre aspas, à casa. Também é um prazer enorme estar aqui com o Dr. Adelino Buque, que também a gente assiste pela televisão, e hoje eu, ainda que mais novo, estou aqui também para estar com vocês, debater e também aprender um pouco mais e levar um pouco daquilo que sabemos lá para casa. Este tema não estava nos nossos planos de comentar, mas foi um assunto de última hora, acedi com gosto e também por muito respeito a ti e à STV, pelo convite que me endereçaram. Relativamente a Samora Machel Júnior, eu já tinha dito nos meus círculos, aos meus amigos, que aqui não devia haver muito espetáculo. O afastamento de Samora Machel Júnior só é mediático por ser quem é. Mas para mim é muito claro que Samora Machel Júnior é a Frelimo e é a cara da Frelimo. Pode concorrer pela ajuda, pode dizer o que quiserem dizer. E depois há um outro aspecto. A Frelimo está acima de qualquer membro, seja ele quem for. É um partido do povo, fundado para o povo, com raízes na luta de libertação armada. Então, por isso depois podemos discutir. Agora,
nunca acreditei em momento algum que Samora Machel Júnior fosse concorrer pela ajuda ou quer quem seja que fosse para essas eleições. Sempre acreditei que alguma coisa pudesse acontecer. Primeiro, isto prova a desorganização da própria ajuda, do próprio associação, o movimento. Eu nunca ouvi falar e acredito que ninguém nunca ouviu falar. E a ajuda só se torna mediática graças a Samora Machel Júnior. Depois, porque não se pode fazer as coisas sempre em cima de joelho. Eu acho que foi importante o movimento que o próprio Samora Machel Júnior por si só fez, mas isto também revelou algumas outras coisas, revelou a existência de, por exemplo, alas dentro da Frelimo, nunca se foi escondido, mas também acho que isto é normal, a luta pelo poder entre famílias é algo normal em toda a parte do mundo, nos principais partidos do mundo, e por isso não é nada de extraordinário que está a acontecer. Agora, não acredito que Samora Machel Júnior vá concorrer, acredito que até possa vir a pedir uma apelação ao Tribunal Constitucional, à Comissão Constitucional, como quer que lhe chamem, mas o final vai ser este. Eu não acredito que Samora Machel Júnior vá concorrer a estas eleições e, se concorrer, também não acredito que tenha grande vantagem na dispersão de votos. Agora, claro que quando vejo a reação do Mazanga a apoiar, isto também é estratégico pela parte da Renamo, porque normalmente a Renamo não ganha em Maputo, então dividir Maputo é muito importante. É normal no jogo político, na estratégia e na tática, porque a Frelimo também normalmente não ganha na Beira, que é o bastião da Renamo, e portanto para a Frelimo também pode ser interessante ter o MDM e a Renamo a disputarem, porque assim dispersam-se votos. E esta é a aposta do Mazanga, da Renamo, para ver se conseguem dispersar os votos da Frelimo via Samora Machel Júnior. É demais agravado pelo facto de Venâncio Mondlane provavelmente não irá concorrer, ele é mais popular e tendo uma outra cabeça, não estou a dizer que esses partidos se tornem fracos, mas Venâncio Mondlane é diferente de outros cabeças de lista que pudessem aparecer, e aparecendo Venâncio Mondlane, Samora Machel Júnior e Inês Comiche, o figurino seria outro para essas eleições. Agora, relativamente ao CNE, no modo que tem tratado estas eleições, até criei um imbróglio dentro de mim, porque por um lado concordo com o Dr. Adelino Buck, mas é assim, se a CNE está a ser transparente, para mim não deve haver nenhum vucu-vucu, como a gente costuma dizer aqui em Moçambique. Se a lei é lei e a lei existe, a lei é para ser cumprida, seja lá qual for o partido, seja Renamo, Frelimo, o Denamo, o Passomo, o que quer que seja. Se a lei é lei, deve ser cumprida. E se a lista do Samito, do Samora Machel Júnior, não cumpre a lei, que fique fora, ponto final, parágrafo. Não há cá nenhum aspecto de extraordinário. Se não cumpre a lei, repara. Se não consegue reparar, fica fora. Agora, é preciso também que o CNE, e nesta parte é onde eu concordo com o Dr. Adelino Buck, é preciso que o CNE não queira ser o principal a figura deste jogo, porque num jogo de futebol tem que ser os jogadores e os treinadores, os principais, exato, as principais peças. Não pode ser o CNE agora a tomar decisões que são um bocado impopulares e que talvez podemos questionar a forma democrática de ser, mas o CNE, partindo do princípio que é um órgão independente, soberano, podemos dizer que tem de fazer cumprir a lei acima de tudo. Agora, esta votação, como podemos ver aqui na peça, também foi muito renhida, o que prova também que houve muita indecisão. Estamos a falar de 9 votos, depois 7 e mais uma abstenção. Estamos a falar que foi ali quase 50 por 50. Não foi uma decisão tomada por unanimidade, não foi uma decisão totalmente clara. Isso abre espaço para questionarmos os princípios democráticos ou a forma como foi feita esta exclusão da candidatura. Portanto, penso que amanhã e nos próximos dias, a notícia ainda é fresca, vamos ter mais pormenores desta outra peripécia do CNE, mas eu estou em crer e acredito até este momento na credibilidade do órgão e acredito que mais alguns dias, menos alguns dias, vamos ter mais essência, profundez naquilo que vai ser. Também, provavelmente, se os candidatos, tanto Venâncio como o Samora Machel Júnior, se vão recorrer ou não, para também percebermos até qual é a dimensão e até onde querem levar as suas candidaturas e os seus nomes à frente nestas eleições municipais. Mas uma coisa é muito clara, isto está a ser renhido ainda antes de começarem as campanhas. Tá. Adelino Buck, a semana foi também marcada pelo afastamento de Venâncio Mondlane, cabeça de lista pela Renamo, aqui para o município de Maputo. Dias depois, este afastamento de Samora Machel Júnior, quase que nos mesmos moldes, teve que se recorrer à votação. Nós estaremos aqui perante uma situação em que falta algum instrumento regulador ou fiscalizador por parte da Comissão Nacional de Eleições para que não haja
recepções irregulares, de candidaturas irregulares, que assuntos destes sejam resolvidos mesmo quando do processo de recepção destas propostas de candidatura? Bom, esta colocação é interessante, porque se a lei diz que a lista que não tem suplentes cai, não vejo porque é que se vota, porque está claro isto, não é? Então, é aí onde começa-se a diluir a abordagem. Quando se diz que, de acordo com a legislação, a renúncia num órgão não pode, a pessoa que renuncia não pode voltar a candidatar-se no evento a seguir, não vejo porque é que tem que se votar, não é? Porque está claro que deve ser assim. Agora, esta votação, não sei se pretende alterar a legislação ou não, porque, repare, imaginemos que há uma situação de lobby que permite que uma lista sem suplentes passe. Será um pontapear oficial, praticamente. Exatamente. Da Constituição. E não só isso. Se a Assembleia tem um determinado número de pessoas, caso estas pessoas tenham alguma, sei lá, naturalmente, as pessoas vivem, morrem, ou as pessoas por outros interesses são transferidas para outros sítios, como é que a Assembleia fica? Quer dizer, há coisas que eu acho que nem sequer têm muito por debater e muito por votar, mas que as pessoas, quer dizer, forçam esses debates. E, claro, vamos aperfeiçoando a nossa democracia, mas eu penso que não deveria, a minha opinião é que a lei é lei, como dizia o Kamal, a lei é lei. Se está claro que numa situação desta natureza a atitude da CNE é esta, a CNE não é um órgão para legislar, é um órgão para cumprir aquilo que está legislado. Exato. Então, não pode inventar mais nada. Imaginemos que fizesse passar um caso destes, um dos dois casos. Amanhã seria a CNE a ser conotado com responsabilidades que não devia ter. Portanto, eu penso que a CNE não é um lugar para criar leis ou atropelar leis. É um lugar para as pessoas cumprirem com aquilo que está definitivamente escrito. Se há alguma má interpretação dessa legislação, há outros recursos que subam. Ok. Sem querer influenciar na decisão final do Conselho Constitucional, é possível adivinhar o cenário eleitoral sem estas duas figuras, Samora Machel Júnior e Venâncio Mondlane, a nível da cidade de Maputo? Bom, do ponto de vista de mediatização, eu penso que caem duas personalidades que poderiam dar a ideia de mais trabalho, mais atividade política intensa na cidade de Maputo para poder se conquistar. Caindo estas duas figuras, naturalmente que o trabalho vai ser muito ao de leve e sem grande expressão. Devo dizer que mesmo a própria Renamo, que possa, se por acaso cair de facto, a própria Renamo não vai ter expressão nenhuma. Quer dizer, neste caso específico é preciso aceitar, e é de bom grado que se aceite, que o Venâncio Mondlane ia carregar a Renamo, porque os resultados do Venâncio Mondlane, do ponto de vista daquilo que foi o desempenho dele nas eleições passadas, foi extremamente positivo e de longe aquilo que a Renamo tem vindo a conseguir na cidade de Maputo. Portanto, o Venâncio é uma espécie de aquele indivíduo que ia carregar a Renamo para este caso da cidade de Maputo. Dário Kamal, coloco-lhe a mesma questão. É possível adivinhar o cenário eleitoral sem estas duas figuras? Na possibilidade do Conselho Constitucional não aprovar qualquer avanço?
Sim, Silvio, estou-me a rir porque nós não estamos aqui para andar a adivinhar cenários. Estamos aqui, essa não é a nossa missão, mas é muito engraçado o que estás a dizer. A tua pergunta é realmente muito importante, mas eu insisto. Lei é lei e é para ser cumprida. O CNE não faz leis, o CNE faz cumpri-las. Que se cumpra a lei. Se a lista está incompleta, não passa. Ponto final, parágrafo. Para mim, este assunto é um não assunto. A mediatização deste assunto está nos nomes que carregam estas. A ajuda é carregada por Samora Machel Júnior. Porque quem é ajuda? Quem é? O que é ajuda? Eu não conheço nenhuma ação desta associação ou movimento. Não conheço. E não estou a dizer isso, não estou aqui a fazer pré-campanha. Pré-campanha, eu admiro muito Samora Machel Júnior. Que futuro terá Samora Machel Júnior sem a Frelimo depois de ter tentado dar Samora Machel Júnior carrega um sistema e uma imagem, uma marca. Nunca se vai dissociar. Samora Machel Júnior até pode aparecer amanhã como membro da Renamo ou do MDM, mas vai ser sempre Frelimo, porque ele nasceu dentro da Frelimo, ele tem o sangue da Frelimo. Então ele carrega o sistema com ele. Por mais que a gente não queira conotar, por mais que a gente diga tudo, por mais que ele se zangue com a Frelimo, eu particularmente acredito que o processo interno da Frelimo foi ligeiramente mal gerido, podia-se precaver este tipo, evitar-se esse tipo de situação, é a minha opinião pessoal. Agora, não sei se Samito ou Samora Machel Júnior, como quiser chamar, como é carinhosamente tratado na Frelimo, o poder não é hereditário, não há nenhuma obrigação que Samito seja realmente candidato da Frelimo. Agora, se calhar se pudesse gerir melhor esse processo de forma interna, um processo democrático, teríamos evitado estas coisas. Agora, eu insisto, não acredito que Samora Machel Júnior vá concorrer pela Frelimo, não quero adivinhar pela ajuda contra a Frelimo, não quero adivinhar um possível cenário do Tribunal Constitucional, mas acho que a candidatura, se está incompleta, provavelmente não vai passar. Agora, claramente há influência em todo o processo quando não tens Samora Machel Júnior e quando não tens Venâncio Mondlane, pela mediatização que eles têm. Venâncio Mondlane carrega claramente a Renamo, porque a Renamo, e como disse bem o Dr. Adelino Buch, não teria a mesma expressão sem Venâncio Mondlane, o grande pastor das ovelhas, é ele que carrega as ovelhas, é preciso dizer porque é verdade. E Samora Machel Júnior que carrega ajuda, porque são os cabeças de lista que importam, mas é também preciso dizer que não devemos criar muita polémica, devemos deixar os trâmites seguirem, os princípios democráticos e legais seguirem para harmonizar a nossa democracia. Porquê? Porque a nossa democracia ainda é muito jovem e nós estamos a passar agora, estas eleições com cabeças de lista são as primeiras para nós. Nós ainda temos que perceber, e quando digo nós, falo de todos nós moçambicanos, não só dos intervenientes políticos, nós que votamos, nós que analisamos, nós que vimos, nós temos que ajudar o processo, controlar o processo para que seja o mais transparente e democrático possível, para que quem vença com meritocracia, com mérito e que ajude o país, a cidade, neste caso, os municípios, neste caso, a desenvolverem-se o mais rápido e eliminarmos rapidamente os problemas dos munícipes das respectivas autarquias. Agora, que é um processo complexo, porque a nossa democracia tem lacunas, é um processo também ainda tem lacunas, ainda vamos aprender. Estas são as primeiras eleições, mas no futuro vamos ter mais eleições neste modelo, provavelmente, se não alterarem a Constituição. Vamos ter mais modelos, mas agora, que este novo modelo beneficia os maiores partidos? Sim, beneficia. Este novo modelo beneficia a Frelimo e a Renamo? Sim, beneficia. Se sai um pouco em prejuízo do MDM? Sim, sai. Mas isto é assim, é igual em todo mundo. Organiza-te, faz-te grande, cresce. No meio das dificuldades e das vicissitudes, aprendes sempre alguma coisa. Agora, quem estiver arrumado com uma máquina que a Frelimo tem, com uma máquina que a Renamo tem, sai com maior vantagem, sai na pole position para estas eleições. Eu acho que é isso que vai acontecer. Agora especula-se muito por causa das redes sociais e outras coisas, mas a Frelimo e a Renamo são os grandes candidatos na maioria dos municípios, vão diluir. O MDM teve os problemas que teve, saíram algumas figuras como o próprio Venâncio Mondlane. A Renamo, neste momento, demonstra que não se enfraqueceu com a morte de Afonso de Jacama, pelo contrário, está a reorganizar-se de outra maneira, a modernizar-se para aparecer com uma nova mentalidade e metodologia, o que é importante também para o país, ter uma oposição forte. A Frelimo também é um partido que sempre nos habitua a mudanças em termos de paradigma, em termos de
de geração, mesmo sendo um partido conservador, é um partido que se vai aguentando no poder num país como o nosso, complexo, complicado, com um povo como o nosso, complexo, complicado, e portanto acho que estas eleições vão ser renhidas, interessantes, mas sem Venâncio Mondlane e sem Samora Machel Júnior, sem querer fazer futurologia. Adelino Buck, que futuro político é que quer Samora Machel Júnior? Depois deste passo em falso? Eu penso que a opinião que eu tenho é que há duas hipóteses. Este cair da lista encabeçada por Samora Machel Júnior pode ser uma oportunidade de limpar a imagem. Pronto, acabou. Não prosseguir mais, não procurar meter assuntos para a frente, etc. E reconciliar-se. Como filho pródigo voltar a casa. Exatamente. E outra forma tomou aquela decisão porque está zangado e continua com a zangadeira e assume as consequências que disso resultar. São estes dois cenários que eu vejo. Mas eu penso que está criada aqui uma oportunidade, enfim, porque também, como dizia o Kamal, ajudem o Samora Machel Júnior, ele tem um nome, mas eu não acredito muito na ajudem como uma organização. Portanto, para o Samora Machel Júnior poder governar a cidade de Maputo, ele teria que, a ajuda teria que ter uma maioria na Assembleia Municipal. É esta a regra. Eu não vejo ajuda que de facto apareceu ontem, não sei de onde é que apareceu. É preciso que se diga isto. Também nunca tinha ouvido falar da ajuda. Dizem que apoia lá Panamá ou coisa assim de género. Nunca tinha ouvido falar da ajuda. Não acredito que uma organização desta natureza pudesse aparecer e suplantar a Frelimo dentro da cidade de Maputo. Tenho muitas dúvidas. Não só, é exatamente isto que está a dizer, é que vamos para um outro cenário, vamos aqui idealizar um cenário em que Samora Machel Júnior até vença estas eleições autárquicas, o que eu praticamente não acredito, é quase nulo, eu daria de 5% a 10% e não mais que isso. Ele não teria a Assembleia Municipal toda com ele. E as votações também passam muito pela Assembleia Municipal. Sim. Ele apenas seria a cabeça, o rosto do próprio município. Uhum. E, portanto, quem ganha... Porque é importante ter a Assembleia Municipal, o quórum, como podemos assim chamar, para poder governar, e governar bem e em paz. Agora, ele ganhando e depois tendo lá... Porque ele ganhando as eleições, ele provavelmente terá lá os membros da Frelimo na Assembleia Municipal. Portanto, será a Frelimo mesmo a governar. E é por isso, a estratégia da Renamo passa muito por isto. Porque, sabendo que não vai ganhar, vamos tentar dividir ao máximo o inimigo, certo, fragilizando. E esta estratégia é uma estratégia de, pronto, eu não ganho, então tu também não ganhas na totalidade. Reduzo um pouco o teu poder, ponho lá os meus assentos e isto fica um bocado mais equilibrado. É mais ou menos isso que a Renamo e o MDM iam tentar fazer, porque a cidade de Maputo é importante para a Frelimo, é o bastião, é a capital do país e é daqui onde se começa e onde se projeta o resto do país, querendo como não. Portanto, é muito importante que a Frelimo não perca a cidade de Maputo e é muito importante também para a Renamo e o MDM, para a sua própria sobrevivência, credibilidade como partido político, que vençam e ameacem na cidade capital, que é para também começar a construir aquele sonho de poder governar realmente e efetivamente o país. E assaltando, entre aspas, a capital do país, podia ser um sinal para a projeção daquilo que vão ser as próximas eleições presidenciais e provavelmente as próximas eleições autárquicas. Seria uma espécie de ensaio. Por isso, este é o cenário para mim que é mais visível, ou é a montanha que está mais próxima dos nossos olhos e que podemos ver, que é uma disputa entre Frelimo e Renamo com um outro candidato que não Venâncio Mondlane, a Frelimo com Inês Comicha, alguém mais experiente, pese embora a idade e a contestação da idade, mas é alguém que já tem uma obra, é o que dizia o Dr. Adelino Buck, a ajuda ao fim do dia não tem nenhuma obra e nem é uma associação com capacidade para ombrear ou com a Renamo, com o MDM ou com a própria Frelimo. Por isso é que eu prevejo este cenário muito provável de Inês Comicha, com os cenários que se estão a desenhar, com estas situações todas, é o grande favorito às eleições. Já sem este imbróglio todo do CNE, ele seria sim o grande favorito, porque carrega o sistema, está com a máquina eleitoral, tem experiência, tem obra feita na cidade e as pessoas sabem disso.
acredito, pelo menos eu que sou mais novo dos tempos em que vivi, para mim, comparando com os últimos tempos, foi sim o melhor edil que nós tivemos na cidade de Maputo. Fez um trabalho visível. Lembro que na altura a cidade, eu era mais novo, a cidade estava cheia de lixo, a cidade estava desorganizada, a urbanização da cidade era péssima e com Inês Comiche muitas coisas melhoraram. Não sei porque que saiu, porque que não voltou, não interessa também agora, mas acredito que Inês Comiche é um candidato forte, é um candidato certo, é um candidato provavelmente que vai ser o grande favorito a vencer estas eleições. Agora, vamos ver quem é que a Renamo vai escolher, como é que vai se alinhar, como é que os outros partidos vão se alinhar. Adelino Buque, uma última questão. Hoje vamos ter uma edição relativamente mais curta devido ao programa Opinião no Feminino, que vai ser em direto mesmo, irá abordar este tema. E uma última questão, Adelino Buque. Como é que olha para esta postura da Comissão Nacional de Eleições ao agir diante de alertas externos? Tivemos a situação de Venâncio Mondlane, em que teve que surgir o MDM a alertar, portanto, a chamar a atenção a uma irregularidade, e hoje Samora Machel Júnior fala-se, pelo menos, de abandono de parte dos suplentes. Esta postura da Comissão Nacional de Eleições? Não, eu penso que é a postura recomendável. Aliás, o Dr. Mondlane ontem reagiu sobre isto, não é? A Comissão Nacional de Eleições só pode agir sob queixa de alguém. Não pode por si só agir porque ouviu dizer, ouviu falar. Tem que haver uma queixa de alguém e sobre essa queixa que vai se pronunciar. Não pode ser uma entidade, uma instituição. Isto é como um juiz. Um juiz não julga. A Procuradoria é que faz, mesmo nos casos de crimes públicos, não é? A Procuradoria tem que levar alguém e, diante do juiz, é que faz o julgamento. Eu penso que, nessa perspectiva, a CNE está a agir bem, não está a agir conforme as fofocas, entre aspas, mas está a agir perante factos. Mas só deixa dizer uma coisa. Sobre estes pronunciamentos do Fernando Mazang, há uma máxima que era de Samora Machel também, que dizia que... Pai, neste caso? O Samora Machel pai, sim. Okay. Samora Machel pai, que dizia que quando o inimigo te elogia, tens que rever as tuas posições, parece que não estás bem. Agora, este excesso de elogio e votos da Renamo significa que qualquer coisa não está bem no Samora Machel Júnior. Eu penso que não estou a inventar nada, é um slogan que se adaptou, que foi o pai dele que criou até. Tá. Adelino Buque, muito obrigado pela sua presença nos nossos estudos. Dário Kamal, era suposto que olhássemos para o mundo, iríamos olhar para um ano, portanto, de governação de João Lourenço em Angola, iríamos olhar também para a situação no Zimbábue, mas seguramente que iremos agendar algum ponto, tanto numa outra ocasião. Hoje é um dia atípico, vamos ter a Opinião no Feminino em direto e não poderemos continuar. É uma pena. Obrigado de qualquer das formas pelo convite formulado. Realmente tinha preparado os temas internacionais, que são a minha especialidade. Foi um prazer debater com a doutora Adelino Buque, Gersilde, contigo também. Espero em breve voltarmos a estar na STV e no ar e a deliciarmos os nossos telespectadores e a conversar e a aprender um pouco mais, porque isto é disto que se faz uma nação, é disto que se faz o desenvolvimento. Foi um prazer enorme. Boa noite aos telespectadores que nos assistiram e até breve. Muito obrigado. É o ponto final do Noite Informativa. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro amanhã a partir das 9 da noite.